Bom dia, hoje é sexta-feira, o penúltimo dia da nossa semana de administração da vida. Queridos, aprendemos muito nessa semana. Todo dia nós tínhamos um testemunho muito forte e uma mensagem pregada uma meditação pelo pastor William. E eu creio que nós tomamos decisões na vida nessa semana. Eu creio que algumas pessoas atenderam o apelo dessa semana, mas ainda não terminamos. Hoje é o penúltimo dia. Lembramos de que quem não assinou o canal, assine. Todas as outras mensagens, desde o primeiro dia, está lá no canal. Se você quiser assistir, assista. Desde o primeiro dia. Hoje é o penúltimo dia. Também, além de se inscrever no canal, você bota lá no sinozinho para poder facilitar. E também tem um detalhe. Compartilhe com os amigos. É de graça. Você se inscreve de graça. A Bíblia diz: de graça dá e de graça receber. Compartilhe com os irmãos da igreja, com seus amigos, seus familiares. Essas coisas boas da palavra de Deus têm que ser compartilhadas. Por isso que nós estamos trazendo essa semana que tínhamos guardado aí, estava guardada. E nós precisávamos de algo nessa semana e nós trouxemos através do nosso canal aí para todos vocês. Nós não sabemos quantas pessoas estão assistindo, tem muitas pessoas assistindo. E que Deus seja louvado por tudo isso. E vamos à nossa mensagem de hoje, né? Uma mensagem poderosa, um testemunho poderoso para a honra e glória de Deus. Olá,
É muito bom estarmos juntos mais uma vez em nossa Semana de Administração da Vida. E ela está chegando ao seu final. Hoje você vai conhecer a história do Dr. Eduardo. Ele terminou a sua residência em oftalmologia e não sei se você sabe, o estudante de medicina pode prestar seu serviço militar após o término do seu curso. Ele então escolheu a aeronáutica e enviou para lá o seu currículo. Em dezembro, ele recebeu uma comunicação de que havia sido selecionado para fazer um curso de 2 meses. O curso começou em fevereiro e transcorreu normalmente. As aulas eram de segunda a sexta, até que um dia, próximo da formatura, veio um aviso especial. Haveria um curso de treinamento para a formatura no sábado à tarde. Ele não ficou preocupado porque o coronel que comandava o curso era tido como gente boa. E mais para o final da semana, então, ele foi falar com o coronel. Então entrei na sala dele, me apresentei, ele me recebeu e eu comecei a dizer a ele que eu não poderia estar no treinamento do sábado por causa da minha religião. Expliquei para ele como funcionava a questão da guarda do sábado. E enquanto eu falava, ele permanecia de cabeça baixa, não olhou para mim em nenhum momento. Eu terminei de falar, ele levantou o rosto e falou: eu não vou poder te ajudar não. Esse treinamento é um treinamento muito importante, cada pessoa tem um local específico, então a falta de qualquer elemento do grupo, né, da tropa, como eles chamam, vai fazer falta e eu não posso te liberar. Não se formar significava que não haveria carreira militar para o Dr. Eduardo. Também significaria que ele estaria desempregado, porque para fazer esse curso de treinamento no Exército, ele havia abandonado um trabalho. Naquela sexta-feira à noite, ele não foi para o ensaio do Coral Jovem no Rio de Janeiro. Ele ficou em casa para orar, para meditar. E é interessante uma coisa. Ele tomou em suas mãos uma meditação e sabe qual era o assunto? Confiança em Deus. Ele não foi para o ensaio no sábado à tarde. No domingo, todos deviam se apresentar para um curso de 3 dias num treinamento de sobrevivência. Ele se apresentou, ninguém falou nada, ele foi para o curso. E nesse curso ele sentiu uma certa perseguição. Ele viu que os oficiais sabiam do seu caso e tentaram apertá-lo, colocá-lo em situações mais difíceis, mais complicadas. Mas o curso chegou ao final e eles tomaram um avião para voltar à base aérea do Rio de Janeiro. Antes de descer do avião, antes do avião pousar, ele recebeu uma notícia. Me chegou a notícia de que eu não estaria liberado, que eu deveria conversar com o tal coronel que não me dispensou, enquanto o resto da turma iria para uma confraternização, né, por ter completado o acampamento e o curso com sucesso. Eu fui privado de participar daquele momento, né, muito alegre. E tive que ir direto para conversar com o tal coronel. E ele me comunicou que eu deveria me apresentar à sala do chefe do Estado-Maior, que é o comandante do 3º Comar, que rege toda a parte da aeronáutica no Rio de Janeiro. E eu deveria me apresentar naquele momento. Me apresentei, ele me recebeu muito bem, falou que estava sabendo da minha história, do que tinha acontecido, da minha religião. Estava até com uma Constituição na mão, na parte que falava de liberdade religiosa. Leu para mim, só que na Constituição dizia sobre a liberdade religiosa, mas desde que você não fosse contra os seus deveres como civil. Você se lembra da história dos 3 hebreus lá em Babilônia diante do rei Nabucodonosor? E a hora
que soasse todas as trombetas, todo tipo de instrumentos musicais, eles deveriam se prostrar? Eduardo também estava agora diante do Nabucodonosor, o comandante da aeronáutica do Rio de Janeiro, que lhe ordenou. E ele quis que eu dissesse naquele momento que dali para frente eu colocaria o serviço militar em primeiro lugar na minha vida, acima de qualquer coisa, acima inclusive da minha religião e do meu Deus. E que se isso acontecesse, não teríamos problema nenhum, me formaria sem problemas. E eu na hora falei para ele que eu não poderia fazer aquilo, que essa era a minha crença e que eu não mudaria de opinião, que eu poderia servir muito bem a pátria, cumprir com o meu dever militar, desde que isso não estivesse acima das coisas de Deus. O coronel respirou fundo, porque ele não gostou daquilo que acabara de ouvir. Então ele virou para Eduardo e disse: Eduardo, você está cansado, extenuado, com a cabeça quente, depois desses 3 dias de curso intensivo de sobrevivência. Faz o seguinte, vá para o alojamento, descanse, tome um banho, esfrie a cabeça, pense que a sua carreira militar dentro da aeronáutica está em jogo. E depois você volta às 3 horas da tarde e me traga a resposta que eu preciso ouvir. Mas Eduardo lhe respondeu o seguinte: olha, coronel, não tem outra resposta. A resposta é essa é a minha posição, isso é o que eu acredito, não vou mudar. Então o coronel voltou-se para o doutor Eduardo e perguntou: como será a sua vida a partir de agora aqui na aeronáutica? Bem, como médico, eu vou atender aqui de segunda a sexta. Mas o coronel perguntou: e se porventura você tiver que participar de uma missão, até mesmo de uma guerra? Volto a dizer, como médico, eu salvo, eu curo, eu ajudo. E como o Senhor Jesus disse, é lícito fazer o bem no sábado, é lícito ajudar as pessoas no sábado. O coronel olhou bem para ele e disse assim: eu até admiro você estar vindo aqui de cara limpa, não inventou nenhuma história, você até subiu no meu conceito, mas eu não entendo nada de religião, não conheço, não sigo nada, e como militar eu vou te dizer que eu vou ser o primeiro obstáculo para a sua formatura. Então o coronel lhe disse: amanhã você vai saber qual é o resultado. O dia seguinte era o dia da revista do uniforme para a formatura. E o coronel começou a revista exatamente com o doutor Eduardo. Tudo estava em ordem. Todos estavam perfilados e muito bonitos. Ele então virou para o Eduardo e disse: a sua sentença é a prisão. Ou seja, depois da formatura, você vai ser preso. E você vai ficar preso a partir da segunda-feira, no seu primeiro dia de oficialato. Você vai comparecer aqui ao Comar e vai ficar preso por 5 dias. Tudo bem. Me despedi dele e fui finalmente contar aos meus colegas o que estava acontecendo. Então, quando eu cheguei para eles e contei: olha, eu vou me formar e estou preso. E eles começaram a comemorar: você está preso? Felizes porque eu estava preso, porque na verdade significava que eu ia me formar com eles e ia seguir a carreira. A formatura foi uma grande festa. O doutor Eduardo descansou naquele final de semana e segunda-feira se apresentou no quartel e então foi detido. Ele permaneceu até na sexta-feira preso. E durante esta semana, muitas pessoas o visitaram, muitos companheiros, muitos amigos se solidarizaram com ele. E ele teve a oportunidade de falar do seu amor para com o Senhor Jesus e como é gostoso servi-lo, amá-lo, apesar das dificuldades. Foi uma oportunidade ímpar para ele testificar da sua fé.
Sexta-feira pela manhã, o tenente que foi soltá-lo ficou conversando com ele e viu a alegria que invadia o coração do Dr. Eduardo. Que alegria é essa? Que prazer é esse de alguém sofrer por causa da sua fé? Tiago, no capítulo 1, verso 3, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E então o tenente lhe perguntou: e aí? Como é que foi essa experiência? Renovou os seus conceitos? Mudou alguma coisa? Suas opiniões? Eu falei para ele: olha, tenente, não. Eu reforcei as minhas crenças e a minha fé depois dessa experiência. E a palavra de Deus também nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu estava preso, mas estava satisfeito, estava me sentindo honrado por ter passado por aquilo, em nome de Deus, em nome de Jesus. E saí ali daquela espécie de prisão, e muito feliz e agradecendo muito a Deus pela experiência que eu tinha passado, mesmo com as dificuldades, com o sofrimento, porque eu senti que Deus estava ali, presente, e estava cumprindo um desígnio dele. E era uma honra para mim aquilo. Eu sei que muitos dos meus irmãos estão passando por dificuldades com relação a sábado, desemprego, família. Mas como será quando nós formos verdadeiramente perseguidos, caçados, humilhados, presos e mortos? Nós estaremos prontos para dar a nossa própria vida devido à nossa fidelidade ao Senhor Jesus? Vamos ser fiéis nas pequenas coisas hoje. E quando as dificuldades maiores surgirem, nós certamente permaneceremos inabaláveis pela graça do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder, para manifestar o teu poder. Olá, querido. Quero começar a meditação de hoje lendo Gênesis 1:31. Diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Depois vem o capítulo 2, onde encontramos o estabelecimento do sábado como um dia de descanso, um dia abençoado e um dia santo. Santo, abençoado e um dia de repouso, não por iniciativa humana, mas porque Deus o estabeleceu assim. O texto bíblico diz que o sábado Deus descansou. Evidentemente, Deus não estava cansado,
Deus é Deus, Deus não se cansa nem se fatiga. Portanto, a pergunta necessariamente é a seguinte: por que Deus descansou se Ele não estava cansado? Evidentemente, Ele queria não somente deixar um dia para o ser humano parar de todas as suas atividades e descansar. Deus, embora Ele se preocupa com nossa saúde, com nosso corpo, com o nosso estado físico, Deus não estava preocupado somente com isso. Acontece que o relato da criação termina com o estabelecimento do sábado como dia de repouso. Quer dizer, na sexta-feira à tarde, Deus viu tudo aquilo que tinha criado. Era maravilhoso, era perfeito, era bom. Tudo, em seus mínimos detalhes, estava muito bom. Então Deus descansou o sábado, e agora o sábado se levantou como um monumento da criação. Por que o inimigo odeia tanto o sábado? Por que ele quer tirar da mente dos homens o sábado como um dia especial? Porque quando o inimigo destrói o sábado, em realidade está destruindo os fundamentos da criação e do Deus Criador. Cada semana, quando você para nas suas atividades e volta os olhos para Deus, está dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Mas, quando você se esquece do sábado, em realidade não está se esquecendo apenas de um dia, está se esquecendo do Criador que fez os céus e a terra. Em nossos dias, encontramos pessoas por todos os lados que acreditam em muitas teorias com relação à criação. A teoria da evolução, que o mundo foi assim, foi estabelecido assim, foi criado assim. Mas cada vez mais e mais o ser humano está tentando tirar a Deus do cenário maravilhoso da criação. Quem está por trás disso? Sem dúvida nenhuma, o inimigo de Deus. Tem uma coisa mais interessante. A obra da criação estava maravilhosa, perfeita, feita, boa em grande maneira. Aí veio o diabo, e como um garoto malcriado num quadro de tinta fresca, meteu a mão e bagunçou todo o cenário da criação. Onde não havia dor, ele colocou dor. Onde não havia morte, ele colocou morte. Quer dizer, desfigurou a obra da criação. Então Jesus Cristo veio a este mundo para quê? Não somente para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados, mas para restaurar a obra da criação. E uma sexta-feira à tarde, desde a cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo viu não agora sua obra da criação, sino sua obra de redenção. E a obra estava muito boa, perfeita. E desde a cruz ele exclamou: consumado está. Está terminada minha obra de restauração. E o sábado, conforme ao mandamento, o Senhor Jesus Cristo descansou. E agora o sábado se levanta como um monumento da redenção. Volto a perguntar: por que o inimigo odeia tanto o sábado? Por que ele quer tirar o sábado da mente dos seres humanos? Porque quando tira o sábado, está tirando o monumento da criação e o monumento da redenção. Sem criação e sem redenção, então o ser humano fica completamente perdido neste mundo, sem saber de onde vem e sem saber para onde vai. O que mais me impressiona é que quando vamos a Apocalipse 14, 6 ao 12, encontramos a Deus levantando um remanescente, um povo com uma missão, para proclamar o Evangelho eterno, o Evangelho eterno. E no centro desse Evangelho diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora de seu juízo chegou. E adorai aquele que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Quer dizer, a última mensagem da igreja para o mundo terá que enaltecer o Evangelho e terá que enaltecer o Deus Criador como estabelecedor da criação e do sábado. Agora, quando o diabo
tira da mente dos homens o sábado, está anulando a mensagem última que Deus tem preparada para este povo. Está anulando o Evangelho, porque não tem monumento da redenção, e está anulando a criação, o Deus Criador, porque não tem mais um monumento da criação. Cada sábado, quando você para com suas atividades, está reconhecendo: Senhor, minha vida não é minha vida é tua. Eu me devo por inteiro a ti. O tempo não é meu, o tempo é teu. É por isso que eu paro nas minhas atividades agora e te devolvo o sábado para ser um dia de especial comunhão contigo, ó Senhor Criador dos céus e da terra. Experimente guardar o sábado. Experimente ser fiel no sábado, especialmente nos extremos do sábado. Receba o sábado na sexta-feira ao pôr do sol com alegria. Despeça o sábado com alegria e entre numa nova semana. Se você receber as bênçãos sabáticas, estará pronto para enfrentar uma semana de atividades, de lutas, de dificuldades, mas fará tudo isso com a certeza de que não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo estará com você ao longo de toda a nova semana. Que Deus te abençoe. Sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e força a alma trazer. Não desistir. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, isso vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, isso vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Ele virá. Queridos, o mundo está em crise. Mas tem três coisas que não podem ficar em crise. A primeira coisa é a sua fé. A sua fé, cada dia, tem que ficar mais firme na pessoa de Jesus Cristo.
A outra coisa que não pode entrar em crise é a sua fidelidade. Você tem que ser fiel a Deus a despeito de qualquer situação, de qualquer momento. E a sua fidelização não pode estar em crise. Você tem que continuar sendo fiel a Deus. Em tudo. Em tudo. A terceira e última coisa que não pode nunca entrar em crise é o seu relacionamento com Deus. Você tem que ter a certeza e a fé e a convicção no nosso Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo na nossa vida. Nós devemos, a despeito de qualquer coisa, manter o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser todo dia, a todo momento, através do Espírito Santo. Querido, você que está nos escutando, eu faço um apelo. Tenha fé em Deus. Seja fiel a Deus e mantenha um relacionamento com Deus. Que as crises não vão lhe atingir. E se lhe atingir, você vai estar nos braços de Deus. Estará seguro. Amanhã é o último dia dessa série. Que Deus abençoe você, as decisões que você está tomando. Vamos pedir a Deus em oração agora, que continue abençoando a todos nós. Vamos orar. Grandioso Deus, eu entrego nas tuas mãos todas essas pessoas que estão nesse momento escutando a tua palavra, que nesse momento tomou a decisão de ser fiel a ti, de ter fé em ti a despeito de qualquer coisa e ter um relacionamento diário e contínuo contigo. Eu entrego nas tuas mãos essas pessoas e a minha vida, a vida da minha família, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã tem mais, amanhã é o último dia e vamos receber essas últimas bênçãos aí dessa semana. Que Deus lhe abençoe e continue dirigindo a tua vida.